Olá pessoal, você está no canal sobre infecções hospitalares, hospitais que matam. É um canal que eu quero apresentar para vocês. Eu sou Prispe, sou jornalista, criei esse canal para falar sobre infecções hospitalares e erros médicos. Infecção hospitalar, para quem não sabe, é quando o paciente entra num hospital e adquire uma bactéria, um fungo, um vírus naquele hospital, tá? A Anvisa diz que depois de 72 horas em que você está nesse hospital, se configura como uma infecção hospitalar desse hospital, tá? E aí com comprovações em culturas, né? Em exames de cultura que você fez ali naquele hospital, tá? E aí você também pode, mesmo depois que você sai, tem alta do hospital, se você tiver uma infecção hospitalar, ele também é daquele hospital, tá? Então é isso que é infecção hospitalar. Então você entrou num hospital, mesmo que você vá para fazer um procedimento ou não, você pegou uma infecção hospitalar, uma bactéria, um fungo, um vírus, é infecção hospitalar, tá? Você está com uma infecção hospitalar. Gente, milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo morrem e têm infecção hospitalar. E terão, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse será um mal dos próximos anos, tá? Esse mal, ele mata mais que várias doenças, inclusive que a malária, tá? Então eu resolvi criar esse canal, movida por uma história pessoal, tá? Eu perdi um parente, ele teve várias infecções hospitalares, teve mais de 6 num hospital particular de São Paulo, tá? Eu levei ele para fazer uma biópsia e ele pegou várias infecções hospitalares, tá? Não é normal, tá? Você vai falar que é normal? Não, não é. Infelizmente a gente vive num país que as pessoas têm pouco conhecimento, pouca informação sobre infecção hospitalar. Não se divulga, não se fala sobre isso. É um problema de saúde pública, deveriam ter mais divulgações, né, populares, mas não se tem, infelizmente. Existe um jogo, na minha opinião, existe um jogo comercial para que não se fale disso, né? Inclusive algo que beneficia os hospitais, porque a jurisprudência considera infecção hospitalar responsabilidade objetiva do hospital. Então, muitas vezes você vai ver processos em que o paciente entra, né, teve uma infecção hospitalar, independente de ele morrer ou não, o mesmo parente entra, tá, na justiça contra o hospital e ganha, tá? Ele ganha, geralmente ele ganha o processo, porque a justiça considera como responsável pela infecção hospitalar o hospital. Isso com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá? O que eu acho muito bom e é muito interessante, é muito fácil entender isso. Se você vai num hospital, você leva um parente, um pai, uma mãe, você subentende que aquele estabelecimento é seguro, independente de você ter, né, ser idoso, ter comorbidades, não. Principalmente se ele tem, né, uma criança, se leva uma criança, um idoso, você tem que ter segurança de que aquele estabelecimento é seguro e de que os profissionais vão seguir protocolos de higiene e de segurança estipulados pela Anvisa, né, pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos de infecção hospitalar, porque existem conselhos que estipulam e que fazem fiscalizações nos hospitais, né, que tem uma série de regras que os hospitais têm que seguir e muitas vezes não seguem, tá? Inclusive fizeram uma pesquisa sobre isso e detectaram que a maioria dos estabelecimentos e hospitais não seguem os protocolos e as regras estipuladas pelos conselhos de infecção hospitalar, tá? Isso é gravíssimo, mas é por isso que eu falo que esse tema é um tema importantíssimo. Então eu criei esse canal para falar sobre isso. Eu vou falar sobre algumas infecções que meu parente teve, porque são as mais comuns e mais perigosas, inclusive estão na lista da OMS, para vocês entenderem como é importante e como esse assunto está na pauta do dia. O ano passado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, criou uma lista de 19 fungos perigosos para a saúde e fungos que causam infecção hospitalares, tá? São vários fungos e que são encontrados em hospitais e que causam infecções hospitalares. Esses fungos são
perigosíssimos. E a gente tem um agravante, né, que inclusive a OMS deixou muito claro e fala isso, os pesquisadores inclusive fortalecem essa informação. O problema é o seguinte, os médicos têm pouca informação sobre os antibióticos que são usados contra os fungos. Existem pouquíssimos antibióticos que são usados contra os fungos. Em geral são 4 que existem, tá? E eles não sabem usar. Quando eles usam antibióticos errados contra os fungos, eles criam um fungo multiresistente. E o que vai acontecer? Ele vai prejudicar o paciente, tá? Muitas vezes o paciente vai acabar recebendo um remédio errado, um antifúngico errado e vai morrer, né? Porque o médico acabou dando antifúngicos errados, um excesso de antifúngico, e aí ele, ao invés dele salvar o paciente, ele mata o paciente, tá? É isso. Porque ele dá um antifúngico errado para o paciente. Então, existe uma falta de informação, e isso eu li, isso foi um artigo que eu li dos pesquisadores da FAPESP e da Unicamp também eu li, e de vários pesquisadores, tá? Eu li falando sobre esse tema, que é um tema de preocupação, tá? Inclusive, eles dão dicas do que o profissional tem que fazer quando ele está manuseando um paciente que tem suspeita de estar com infecção fúngica. Ele tem que lavar a mão várias vezes, tem que evitar de usar sondas e catéteres, tá? Porque um dos vetores, tá, da infecção hospitalar são sondas e catéteres. Então, esse tipo de instrumento tem que se evitar de ser usado, tem que usar, assim, se for muito necessário, tá? Porque a sonda e o catéter, eles vão reter bactérias e fungos. E você vai perceber que muitas vezes o funcionário, o profissional da saúde não sabe lavar, nem esterilizar e nem trocar esses instrumentos. E eles vão reter. Eles vão criar a infecção hospitalar, tá? É aí que vão aparecer as bactérias, tá? As bactérias, os fungos, tá? Então, é perigosíssimo a sonda e o catéter, tá? Geralmente são nesses lugares, e os contatos, né? As mãos. Muitas vezes o problema são a falta de lavagem de mão do profissional, tá? É o profissional que acaba levando, o profissional que leva, tá? A infecção hospitalar, tá? Para o paciente, é o profissional, tá? São os profissionais. Então, é uma responsabilidade do hospital, que muitas vezes tem uma má gestão, não faz um treinamento adequado com os funcionários, ele não tem uma fiscalização, os órgãos muitas vezes deixam de fiscalizar, não fazem uma fiscalização adequada, né? Usam medicamentos errados, usam medicamentos contaminados, não trocam as sondas e os catéteres no momento que tem que trocar, tá? Não lavam as mãos, não usam luvas, tá? Então, tudo isso, todas essas ações vão causar a infecção hospitalar. São coisas muito básicas que, quando o profissional não faz, vão causar a infecção hospitalar. Então, é revoltante, né? Você levar um parente seu, um pai ou uma mãe, para um hospital e ele pegar a infecção hospitalar, tá? Como foi o meu caso, né? Levei meu pai para fazer uma biópsia num hospital particular, conhecido em São Paulo, grande, que está me censurando, está me censurando com uma liminar. É difícil, tá? É bem difícil. E aí ele pega uma infecção hospitalar, que é uma coisa que pode ser evitada. A infecção hospitalar, ela pode ser evitada, né? Ela pode ser evitada. É um caso adverso, né? É o que a Organização Mundial da Saúde fala, que é um caso adverso. Se os profissionais fossem mais preparados, né? Tivesse uma gestão boa no hospital, né? Se os hospitais fossem penalizados, né? Devidamente penalizados quando causam a infecção hospitalar, o que muitas vezes não acontece, né? O hospital, inclusive, censura, como está acontecendo comigo, né? Eu estou informando e o hospital está me censurando. Então, é importante, muitas vezes, a gente passar a informação e o hospital está me censurando. Ele não quer que eu passe a informação. Para vocês verem como a gente vive num país do avesso, tá? Então, como eu perdi um pai, eu gostaria que vocês não perdessem, tá? O de vocês, por isso que eu estou informando. Então, quando você for a um hospital, gente, quando eu fui, eu não sabia o que era infecção hospitalar. Eu fui entender a infecção hospitalar quando eu perdi meu pai nesse hospital, tá? Nesse hospital é que eu fui entender, porque ele teve 6 infecções hospitalares. Então, aí eu entendi,
Nesse hospital particular de São Paulo aí, eu entendi o que era infecção hospitalar. Mas foi de uma maneira trágica, né? Perdendo o meu pai, tá? Eu nem sabia o que era infecção hospitalar. Mas eu observei lá nesse hospital que é muito importante numa UTI ter quarto de isolamento, tá? Lá não tinha. É fundamental ter quarto de isolamento numa UTI, tá, gente? Porque é o seguinte, existem bactérias, por exemplo, superbactérias KPC, que a pessoa tem que ficar no quarto de isolamento na UTI, não pode ficar misturado. Tá? Existem várias bactérias que a pessoa tem, que ela tem que ficar isolada. Fungos, por exemplo, ela tem que ficar isolada. Tá? Então, quando você vai numa UTI, é que eu não consegui tirar meu pai de lá, tá? Ele pegou uma infecção hospitalar atrás da outra, eu não consegui tirar. Mas eu achei um absurdo, né? Não ter um quarto de isolamento. Tem que ter. Tá? Isso é gravíssimo, né? Numa UTI, no hospital, não ter quarto de isolamento. Tem que ter. Porque o paciente ele tem que ser isolado. Ele não pode ficar misturado, tá? Porque senão ele vai passar para os outros, tá? Então, porque existe a infecção hospitalar que passa de um paciente para o outro, tá? Existem vários tipos de infecções hospitalares. A gente vai falar, tá? Sobre os tipos depois. Então, a gente tem que informar as pessoas. Isso se não vetarem, né, os meus vídeos. Se não vetarem, não retirarem meus vídeos, né, a justiça e o hospital, eu vou conseguir informar vocês. Muito importante, tá? Se informem, tá? Se informem para que não aconteça o que aconteceu comigo. Né? É duro perder um pai por infecção hospitalar, porque não era para ser. Tá, gente? Não era para ser. Até mais. Tchau, tchau.